Nós vamos ler a palavra de Deus nessa manhã no Evangelho de João, capítulo 1. No Evangelho segundo São João, capítulo 1. Eu leio os versos 11, 12 e 13. O Evangelho de João, capítulo 1, os versos 11, 12 e 13. Diz assim: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te que pela tua graça e misericórdia nos concedas a fé para acolhermos ao teu Filho Jesus e para que sejamos acolhidos por ti. Oramos que seja assim, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A história de Jesus é também uma história de rejeição, traição, abandono, deserção e morte. A experiência já do seu nascimento é simbólica e profética. Quando no Evangelho de Lucas se diz que José e Maria buscavam pouso, mas não havia lugar disponível para Jesus, isto significou o tom da própria presença de Jesus. Quando se diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, há uma indicação de que Jesus foi rejeitado como Messias, o Messias esperado pelos judeus, pela descendência de Abraão, o Messias prometido, o desejado das nações. Jesus foi rejeitado oficialmente pela religião de Israel, condenado no Sinédrio pelo crime de blasfêmia, e sentenciado como um falso Messias. Falsos Messias eram comuns em Israel. Mas a violência com que o Sinédrio, o tribunal religioso judaico, tratou Jesus, teve uma outra razão. É que Jesus não foi apenas identificado como um falso Messias, mas ele foi sentenciado como um blasfemo, como aquele que reivindicou uma relação especial com Deus. E quando falou sobre si mesmo como filho de Deus, ele não falou nas mesmas categorias dos filhos dos deuses que eram conhecidos à época, mas como aquele que era um com o próprio Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele reivindica uma unidade com Deus que nenhum falso Messias havia antes reivindicado.
Em outras palavras, o que atrapalha Israel a acolher Jesus como Messias é que ele estava reivindicando ser Deus. E acolher Jesus como Messias implicava necessariamente uma revisão de tudo o que Israel pensava a respeito de Deus, especialmente a respeito de Yahvé. Se Jesus é realmente o Messias, e se ele é realmente quem ele diz que é, e se esta unidade de Jesus com o Pai é dessa maneira, tudo o que Israel pensava a respeito de Deus precisa ser ressignificado. Israel precisa inclusive chegar a ponto de dizer, não apenas descobrimos mais coisas a respeito de Yahvé, mas estávamos enganados a respeito de Yahvé em muitas coisas que críamos. Israel precisa rever a sua compreensão, o seu discernimento a respeito de Deus. Por isso é que acredito que Jesus é o Deus surpreendente. Jesus é o Deus surpreendente. Por que Jesus não foi recebido? Por que Jesus não foi reconhecido, acolhido? Porque eles não esperavam um Deus como Jesus. E na verdade acredito que Jesus não é hoje acolhido e recebido, porque nós não esperamos um Deus como Jesus. Nós esperamos um outro tipo de Deus. Por exemplo, eles não esperavam um Deus plural. Yahvé é um. Alá é um. Se tem um no céu e um na terra, já não é um, são dois. Esta é uma discussão que até hoje é tratada e que as pessoas não conseguem entender. Deus é o Pai de Jesus? É. Jesus é Deus? É. Então Jesus é o Pai dele mesmo? Essa é pergunta de criança. E que o papai que não é cristão não tem como responder. E que o papai que é um cristão desavisado não sabe responder. Porque nós não acreditamos em um Deus ali, e que dali a pouco um pedaço dele sai e se faz carne. Ou um Deus que está lá no céu e daqui a pouco ele está aqui na terra. Mas se ele está na terra, não está no céu. Quem ficou lá? Se ele veio. Por isso é que para nós cremos que Deus é uma comunidade. É uma unidade de 3 pessoas. Porque você sabe que Deus não é nome. Deus é um nome que damos a alguma coisa, ou a alguém. Ou a aquilo que é o máximo e além do que nada existe. É por isso que algumas pessoas chamam o dinheiro de Deus. É por isso que algumas pessoas chamam o seu cônjuge de Deus, o seu filho de Deus. Deus Deus é uma etiqueta que a gente coloca onde a gente quer. Aquilo que é a coisa mais importante da nossa vida é o nosso Deus. A gente pega essa etiqueta, Deus, e coloca nas coisas. E o nosso mundo é cheio de deuses. É cheio de centros de gravidade. Perdão. O nosso mundo é cheio de centros de gravidade. Há muitas coisas que não merecem a etiqueta Deus, mas que
estão etiquetadas como se fossem deuses. Nós chamamos isso de ídolos, falsos deuses. Onde nós, os cristãos, colocamos essa etiqueta? Deus. Nós não colocamos em Yahvé, nós não colocamos em Jesus de Nazaré, e nós não colocamos no Espírito Santo, que não dá nem para saber onde que está. Nós colocamos a etiqueta Deus na comunhão das três pessoas. Uma nós chamamos de Pai, a outra nós chamamos de Filho, a outra nós chamamos de Espírito Santo. Mas sempre foram três pessoas numa comunhão perfeita de amor, eterna. Essas três pessoas nós chamamos de Deus. E quando Jesus chega e ele diz: olha, vocês que pensavam que esse Deus era uma pessoa só, tenho novidades para vocês, não é uma pessoa só, nós somos três. Tem o Pai, tem eu e tem o meu Espírito e o Espírito do meu Pai, que nós vamos derramar sobre vocês. Isso é surpreendente. Eles não esperavam isso. Deus é um só. Nós cristãos, pelas religiões tradicionais monoteístas, o islamismo e o judaísmo, não somos considerados monoteístas, nós somos considerados politeístas. Eles dizem: um Deus tenho eu, que só creio em Alá. Você tem três, você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E nós dizemos: não, nós cremos em um Deus só, em três pessoas. Ah, não dá para entender vocês. É por isso que rejeitaram Jesus, também não entenderam ele lá e não estão entendendo ele aqui. Segundo, não esperavam um Deus inclusivo. O que Israel esperava era um Deus que fosse sua propriedade exclusiva. Israel é a propriedade exclusiva de Deus, mas Deus também é propriedade exclusiva de Israel. Mas esse Jesus, que diz que é Deus, ele fica aí de caso com o samaritano, com o Ciro-fenício, com o romano. Ele se dá para qualquer um, para todo mundo. Lá no Antigo Testamento, quem tinha vários namorados era Israel. Agora o Sinédrio olha para Jesus e diz assim: você é Deus, o Deus de Israel? Jesus diz: sou. Você é descendência de Abraão? Fala: não. Antes de Abraão eu sou. O Abraão é que é descendente meu. Ah, bem difícil de entender, mas é Jesus falando. Então, você é o Deus de Israel? Sou, e Israel é que é minha esposa. Então por que você fica conversando com outras namoradas? Quais? Ah, você conversou com a Ciro-fenícia. Você também é o Deus da Ciro-fenícia? Dos fenícios? E você conversou com a mulher samaritana. Você também é Deus dos samaritanos? Você conversou com o centurião romano. Vai dizer que você também é Deus dos romanos. E Jesus diz: sou. Eu sou Deus dos romanos, porque Israel é minha propriedade exclusiva. Mas eu não sou propriedade exclusiva de Israel. Eu sou aquele que compra para o Pai homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação. Eu sou um Deus que abraça todos. Não sou de vocês. Vocês não detêm o monopólio da divindade. Quem quer deter o monopólio da divindade não consegue conviver bem com Jesus, porque ele abraça pessoas que aqueles que querem deter o monopólio da divindade não gostam de abraçar. Nós não queremos um Deus que se dá para todo mundo, nós queremos um Deus que se dá só para nós. Por quê? Porque nós queremos ser especiais. Nós queremos ser singularizados.
Nós queremos que Deus nos favoreça e que deixe o diabo levar o resto. Não é assim que a gente fala? Cada um por si, Deus por todos e o diabo que leve o último. Esse é até um ditado generoso, porque ultimamente é cada um por si, Deus por nós, os crentes, e o diabo que leve o resto todo. Quando a gente pensa em Jesus, Ele é um Deus que se dá. E um Deus que a gente não consegue controlar a agenda. Terceiro, não esperavam um Deus encarnado. Não esperavam um Deus plural. Não esperavam um Deus inclusivo. E não esperavam um Deus encarnado. Não, deixa eu entender. Você é de carne e osso e você quer dizer que você é Deus. Você é um de nós. Falou, eu sou um de vocês, mas eu também sou acima de vocês. Eu sou um com vocês, mas eu sou também a origem de vocês. Não dá para entender você. É por isso que não o acolheram, e é por isso que ele não é acolhido ainda hoje. Um Deus de carne e osso não pode. Há uma incompatibilidade entre o mundo do espírito e o mundo da matéria. O mundo do espírito é puro, o mundo da matéria é sujo. Não pode o puro se misturar com o sujo. Essa é toda a mentalidade de Israel o tempo inteiro. Se você tocar nisso, você fica impuro. Se você comer isso, você fica impuro. Por exemplo, uma mulher que está no seu ciclo menstrual é impura. E se ela se sentou numa cadeira, a cadeira ficou impura. E se ela se levantou e uma outra pessoa veio e sentou na mesma cadeira, ela ficou impura, essa outra pessoa. Está todo mundo impuro. Porque o impuro, aonde ele chega, ele vai impurificando tudo. Ele vai sujando tudo. E se nós somos impuros, Deus não pode vir aqui entrar na gente, porque ele vai ficar impuro. Deus é perfeito. Aí Jesus diz, não, vocês estão enganados. Essa discussão fez com que lá, na discussão bizantina, que os bispos discutiam, se uma mosca cai na água benta, a água benta fica impura, ou é a mosca que fica pura? Aí você pensa assim, esses caras não tem o que fazer, fica discutindo mosca em água benta. Não, é muito sério. É uma discussão seríssima. Porque foi exatamente isso que Jesus veio dizer. Ele veio dizer o seguinte, vocês pensam que quando o puro toca o puro fica impuro. Mas não é assim. Quando Deus toca o impuro é que fica puro. É por isso que Jesus toca os leprosos e os leprosos é que são curados. Jesus não pega a lepra. São os leprosos que são abençoados por Jesus. É por isso que quando a mulher que está com um fluxo de sangue já há 12 anos toca em Jesus, não é Jesus que fica impuro, é a mulher que toca em Jesus que é curada. E é por isso que quando Deus eterno se faz carne, não é que Ele se diminui, é Ele quem nos dá a eternidade. É Ele quem visita o nosso mundo para levar o nosso mundo para dentro dele e fazer com que sejamos, o que disse o apóstolo Pedro, participantes da natureza divina. Um Deus, carne, que é capaz de dar eternidade para o que é finito, é surpreendente. É por isso que Jesus não foi aceito lá, também não é aceito aqui. Não esperavam um Deus plural, não esperavam um Deus inclusivo, não esperavam um Deus encarnado, não esperavam um Deus servo, que se ajoelha para lavar os pés dos escravos. Os reis não fazem isso, que dirá os deuses? Deuses não lavam pés. Deuses colocam os pés para que as pessoas lavem os pés deles. Deuses não se humilham, deuses não se rebaixam, deuses não se curvam.
Deuses não são contrariados. Aí vem Jesus e vai lavar os pés dos outros. Deuses não choram. Deuses fazem chorar. Deuses não servem. Deuses usam e abusam. Até os homens que falam em nome dos deuses, eles usam e abusam. Que dirá os deuses? Mas vem Jesus e diz: eu não uso, não abuso, não humilho, não esmago, eu não esmago a cana trilhada, não apago o pavio que fumega. Eu tenho gentileza com as crianças e eu lavo os pés dos meus escravos. E quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele diz: vocês me chamam de Senhor e fazem bem porque eu sou mesmo. Mas eu vou lavar os pés de vocês. E Pedro diz: não, de jeito nenhum. Pedro, você tem que entender que eu sou o Deus surpreendente. Aí o Pedro entende. E se não entende, pelo menos se submete, o que já é uma boa coisa. Não esperavam Deus servo. Não esperavam um Deus que morre. E não esperavam um Deus que é rejeitado. Eu penso que eles ficaram, inclusive essa é uma teoria a respeito de Judas, que Judas dizia o seguinte: eu vou trair Jesus, vou dar um beijo nele, e quando os romanos chegarem para prendê-lo, ele vai chamar o exército celestial e vai acabar com essa farra aqui em Jerusalém. E vai colocar os romanos no seu devido lugar. E vai devolver a glória ao reino de Israel. Eu penso que eles ficaram esperando isso acontecer. O tempo inteiro. Porque Israel nunca se amedrontou com exércitos numerosos. Aliás, a história de Israel é uma história de vitórias de exércitos pequenos sobre exércitos numerosos. A história de Israel é a história de Davi contra Golias. Roma é mais um Golias. Nós somos 12 contra Roma. Mas Deus é conosco, nosso Messias está aqui. Ele vai derrubar tudo. Mesmo jeito que ele derrubou as mesas lá no templo, agora ele vai derrubar os romanos. Aí Jesus morre. Aí, era falso Messias. Vamos voltar para Emaús. Seguimos o cara errado. Aí Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, o que é que os discípulos perguntam para ele? Atos capítulo 1, a pergunta mais surpreendente que aqueles homens fizeram para Jesus está em Atos capítulo 1. É agora que o Senhor vai restaurar a glória do reino de Israel? Aí Jesus, ele deve ter feito assim, ó. Porque é um Deus surpreendente, um Deus que morre. Deuses não morrem, e principalmente deuses não morrem por mãos humanas. Mas o nosso Deus morreu. Eles não esperavam um Deus que morre por amor. Aí é demais. Aí já é exageradamente diferente. Deuses não morrem, matam. Então um Deus que morre já é diferente. Agora morre porque ama. Morre porque considera a sua criatura digna de sua própria morte. É um Deus que se diminui em favor da sua criatura. Um Deus que se esvazia em favor da sua criatura. Não é possível. Como chama isso aí? Amor. Não estou entendendo. Amor? Não, nós não estamos acostumados com Deus que é amor.
Nós estamos acostumados com um Deus que infunde temor. Amor, não. Nós estamos acostumados com um Deus que quando a gente obedece, Ele abençoa. Quando a gente desobedece, Ele amaldiçoa. Nós estamos acostumados com um Deus que quando a gente dá o dízimo, a colheita é farta. E quando a gente não dá o dízimo, Ele manda gafanhoto em cima da gente. Nós estamos acostumados com um Deus que traz todo mundo ali, ó, na rédea muito curta. Vacilou, Ele apedreja. Aí Jesus diz assim: não. Misericórdia, compaixão, perdão. Perdão tudo bem, mas quantas vezes? 7 vezes? Até 7? Aí Jesus diz: não, 70 vezes 7. Fala, é muito amor, né? Aí o senhor já é trouxa. Por isso não acolheram Jesus lá. Por isso Ele não é acolhido aqui. Agora, o que eu acho que é mais impactante para a minha vida, e que é o meu desconforto diário, é que não esperavam um Deus sedutor, constrangedor, um Deus que sussurra ao pé do ouvido, um Deus que olha com lágrimas nos olhos, dando inclusive àquele que é amado a possibilidade de rejeitá-lo. Não esperavam isso. E mais, não esperavam esse Deus que mesmo rejeitado não rejeita. E mesmo rejeitado, e porque rejeitado, chora por causa daqueles que o rejeitaram. Não esperavam esse Deus. Nós não conseguimos ser pais assim. Que dirá crer num Deus assim? Qual a nossa grande angústia como pai e mãe? É que nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos, eles não sabem. E nós passamos a vida tentando enquadrar os nossos filhos naquilo que nós sabemos que é o melhor para eles. E nós não caímos na tolice de dizer aos nossos filhos: papai está sugerindo isso, mas se você quiser comer o chocolate inteiro agora antes do almoço, tudo bem. Papai está sugerindo isso, mas se você quiser enfiar a cara na maconha, responsabilidade sua. Papai está sugerindo isso, mas se você quiser fazer sexo com todos os seus namorados, papai está sugerindo, mas você é responsável. Nós não conseguimos fazer assim. Nós somos a turma do controle. Nós somos a turma da coação, da força, da lei, do castigo, da punição, da disciplina. Se não passar de ano, não sei o que lá e tal. Se ficar de recuperação também, não sei o que lá e tal. Porque no fundo a gente sabe que se não fechar a internet em casa, aí é a farra. No fundo a gente sabe que entre o caderno e a bola, cadê mesmo o caderno? Nem sei onde eu pus.
Por isso é que nós queremos um Deus que nos mantém ali na rédea curta. Aí aparece Jesus, e o camarada fala para ele: eu quero te seguir. Aí Jesus: pensa bem. É mais ou menos assim: eu faço apelo, quem quer entregar a vida a Jesus? Aí você vem aqui na frente, eu olho para você e falo: ó, não quer pensar melhor, rapaz? Vai ter que abandonar tua amante, vai ter que começar a repartir teu dinheiro com os pobres, vai ter que parar de cheirar cocaína. Tu não quer pensar melhor? Volta, cara, volta, pensa melhor, não vem agora não. Ou então o sujeito na água do batismo: rapaz, tu quer ser batizado mesmo? Não quer pensar melhor? Vai ter que perdoar teu cunhado, vai ter que fazer as pazes lá com teu sócio. Tu vai lá perdoar o teu sócio? Vai ter que parar com essa agiotagem aí. Não quer pensar melhor, batizar depois, tal? Ah, pastor, mas se eu não batizar, Deus vai me amaldiçoar? Não. Ele está chorando que você está fazendo essas coisas. Ele não está te amaldiçoando. Ele está chorando. Presta atenção, ó, se você ficar bem quietinho, você vai ouvir a voz dele dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para com isso. Vem para mim. Deixa eu consertar sua vida, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu tirar toda essa mágoa, esse ressentimento e colocar compaixão. Deixa eu tirar esse seu egoísmo. Deixa eu tirar essa roupa de vítima que você está vestida já tem 30 anos. Deixa eu tirar essa roupa de vítima, colocar uma roupa nova em você. Deixa eu enxugar sua lágrima e colocar júbilo no seu coração. Vem comigo. E a gente rejeitando e Deus chorando. Ah, não é possível um Deus assim. Toda vez que eu falo sobre a graça de Deus, tem uns 2 ou 3 que vêm para mim e falam assim: mas pastor, mas se for assim mesmo, cai tudo na gandaia. É isso. As pessoas não conseguem abrir o coração para um Deus que chora, porque ama e que seduz. Como disse o profeta Jeremias, né? Seduziste-me, Senhor, e seduzido fiquei. Ou como disse o apóstolo Paulo: o amor de Cristo me constrangeu a viver para Ele. Não é a lei, não é o chicote, não é o cabresto, não é a ameaça do fogo eterno, é o amor. Pastor, amor não funciona. Pois é, por isso que rejeitaram Jesus lá e estão rejeitando Jesus aqui. Esse Deus que cativa. Agora pensa bem. Chega Jesus, em carne e osso, irmão do Tiago, dormia no mesmo beliche. Aí um dia olha para o Tiago e fala: sou Deus, prazer. O Tiago olha. Mas sabe qual é a questão? É que quando Jesus falou assim para Tiago: eu sou Deus, muito prazer, o Tiago não lembrou de nada que contrariasse o que Jesus estava falando. E talvez o Tiago tenha dito assim: está explicado, agora entendi. Porque tudo que nós aprontamos contigo aqui em casa foi gabarito, sempre, não é possível. Agora entendi, tu é Deus, né? Aí tudo bem. Mas em carne e osso. Não, mas peraí, quem está lá em cima? Meu pai, nós somos 3. E por que você fica conversando com o pessoal aí? Porque nós somos Deus de todo mundo. E por que tu não esmaga esse pessoal aí que está azucrinando a tua vida, esses caras aí, os fariseus? Porque eu os amo. Eu estou chorando, querendo que eles venham para mim. Falar: tu é paciente demais. Eu falei: então, é isso. Eles vão acabar te matando, hein? Mas eu vou deixar. Porque eu não vim para matar, eu vim para morrer. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu acho que depois que Tiago ouviu tudo isso, o Tiago deve ter dito assim: mas tu é um Deus muito diferente mesmo, hein? Aí Jesus diz:
Acho que você começou a entender. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por trás dessa rejeição, deve ter muito mais coisa que a nossa cabeça não consegue discernir. Mas essas poucas coisas que o nosso discernimento é capaz de alcançar, já sugerem por que Jesus foi rejeitado lá e por que Jesus continua sendo rejeitado aqui. A minha oração nesse Natal é que quando Jesus bater a sua porta na ceia de Natal, você ouça a voz e deixe ele entrar. E deixe ele pacificar, deixe ele encher de alegria, porque Natal é um tempo muito complicado. Natal é um tempo muito complicado, porque todos os apelos são apelos de fraternidade, de solidariedade, de paz, de alegria. Mas a data do Natal entra de cheio nas nossas relações familiares, cheias de conflitos, cheias de páginas grampeadas, cheias de distanciamentos silenciosos, cheias de memórias que nós gostaríamos de apagar, cheias de pessoas que começam a se aproximar e que a gente fala: de onde veio esse pessoal? Não me diga que ela vai. Vai. Ele não vai ter cara de pau de aparecer. Vai. Só que com tudo isso, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pelo amor de Deus, Jesus veio para nós, veio para você. Não o rejeite. Acolha-o, porque isso vai fazer toda a diferença, não somente no seu Natal, mas na sua vida e na sua história. Que Deus nos abençoe. Amém.